Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João 15:19. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar sobre o assunto a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse tema é o tema destinado ao estudo bíblico, na escola dominical da minha igreja. Para vocês entenderem um pouco do contexto, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. E a escola dominical da minha igreja, os temas, quem decide os temas é um corpo doutrinário, um corpo de obreiros, de conselheiros consultores doutrinários. Eles determinam o tema e eles escrevem uma revista, mais ou menos essa daqui, pra gente estudar durante 3 meses. Então a gente estuda 4 grandes temas por ano, divididos a cada 3 meses ou por trimestre, como a gente chama. E aí a cada domingo a gente detalha um pouquinho, de cada um desses grandes temas. E o próximo grande tema, já que no sábado, nós vamos começar um novo semestre, consequentemente um novo trimestre, nós vamos iniciar um novo assunto na escola dominical. E o assunto é esse que eu acabei de comentar com vocês, de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essas revistas, elas são produzidas pela editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a maioria das Assembleias de Deus usa essa revista. Além da CPAD, tem as revistas também da editora Betel, mas até onde eu sei, a Assembleia do Ministério Madureira que usa, não sei quais outras que usam. Mas como a minha igreja usa a revista da editora CPAD, é sobre ela, sobre o assunto dela que eu vou conversar com vocês hoje, certo? Então o tema da revista é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Bom, o que é esse espírito da Babilônia? Pra gente começar, vamos falar o que é a Babilônia, A Bíblia, ela conta a história da Babilônia, basicamente desde sua fundação. A Babilônia foi iniciada com um personagem bíblico que chama Nimrod, e na genealogia bíblica ele é bisneto de Noé. É claro que existem controvérsias no sentido de que nem toda genealogia bíblica é uma genealogia direta, de pai gerando filho. Às vezes acontece de ser um pai, uma pessoa gerando o neto, Fala de uma pessoa, gerou fulano e às vezes aquele fulano é neto dele, não filho direto, entendeu? Às vezes pula algumas gerações. Puxando pela genealogia do jeito que está escrito na Bíblia, esse Nimrod é bisneto de Noé, Essa história dele está em Gênesis capítulo 10, E a Bíblia fala do início da Babilônia aí com Nimrod até o fim da Babilônia, até o fim do Império Babilônico, com o reinado do rei Nabucodonosor e seu filho Belsazar, E o nome Babilônia quer dizer mistura, confusão, E também é um nome que está relacionado à Torre de Babel, Babilônia. E esse império, da Babilônia, ele está localizado hoje onde é o Iraque, A sua maior... É que antigamente, as divisões dos países eram diferentes, bem diferentes do que é hoje. Então, vamos dizer que a Babilônia estaria ali onde é o Iraque, inclusive bem perto da região onde é a capital do Iraque, lá em Bagdá. E a Babilônia foi um império muito importante, berço aí da civilização, da cultura, tem todo o contexto histórico. E a Babilônia, assim como a Bíblia nos relata a partir aí desses descendentes de Nimrod, foi um povo rebelde, Foi um povo, e quando eu digo rebelde, é um povo que vivia de uma forma, de uma cultura, levava um estilo de vida contra Deus, contra os mandamentos de Deus, contra as orientações de Deus, E o comentarista dessa lição, ele se refere ao espírito da Babilônia justamente nesse sentido, da Babilônia
Esse espírito da Babilônia ser algo contra Deus. Ele faz uma analogia baseada no livro de Apocalipse, né, mais especificamente ali no capítulo 17, né, mas no geral ele fala, eu vou até ler aqui um trechinho para vocês, ele usa o termo Babilônia como um simbolismo, né, de tudo que representa uma cultura contra Deus, né, a Babilônia seria uma rebelião contra Deus. Então é um simbolismo que representa devassidão, paganismo, sincretismo, violência e rebeldia aos mandamentos divinos. Na próprio livro de apoio, ele comenta que o espírito da Babilônia faz uso da cultura e da ideologia secularista para persistentemente oferecer resistência a tudo que se refere a Deus, né? Então é um conjunto de práticas reprováveis ao Senhor, né? E por que esse tema, falar sobre esse assunto, é relevante hoje, né? Essa malignidade aí da Babilônia, essa coisa ruim, né? Essa rebeldia da Babilônia, ele está presente em todos os aspectos da nossa vida, né? Desde que houve a queda, né, do homem descrita em Gênesis 3, tudo foi corrompido, né? Então esse espírito de rebeldia aí contra Deus está na política, na cultura, na educação, às vezes até na religião, está em todo lugar, né? E como cristãos nós precisamos estar atentos a essas coisas, né? Porque nós temos a Bíblia, que é nosso guia de fé, né? Manual aí de vida, de prática e tudo mais. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para reconhecer o espírito de Babilônia quando ele se aproxima de nós, né? Muitas vezes pode estar na nossa escola, né, com ensinos errados, ensinos, não vou dizer errados, mas ensinos com, que às vezes a coisa é sutil, entendeu? Muitas vezes essas pautas, né, anticristãs, nem sempre elas vêm com cara de pauta anticristã, às vezes elas vêm muito sutis e nem sempre a gente percebe. Então, por isso que é importante a gente primeiro conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir reconhecer os falsos ensinos e tudo mais, né? Então, um exemplo, né, desse espírito de Babilônia são as pautas progressistas, né, de inversão de valores que são impostas às pessoas hoje, né? Uma afronta aos valores cristãos, como apologia ao aborto, a ideologia de gênero, legalização de drogas, né, entre outras coisas. E hoje os cristãos eles vivem um momento muito difícil, né, porque o mundo, né, essas pessoas que vivem contra Deus, né, que se rebelam contra Deus, elas não querem simplesmente viver do jeito que elas querem que os cristãos aceitem e achem correto o estilo de vida delas. Então, quando a igreja se posiciona, muitas pessoas entendem isso como um discurso de ódio, né? As pessoas parecem que não querem, as pessoas não podem discordar das ideias dela, das opiniões dela, que parece que já vira discurso de ódio, né? Só que, por exemplo, eu não vivo sozinha. Eu tenho marido, eu tenho filhos, graças a Deus, eu tenho meus pais vivos. Eu não concordo sempre com eles, né? Nem com meu marido, nem com os meus pais, nem com os meus amigos. Eu não concordo com eles 100% do tempo. E o fato de eu não concordar com eles não significa que eu os odeio, né? E assim é com as outras questões. Eu posso não concordar com aborto, ideologia de gênero e diversas outras coisas aqui que o mundo da Babilônia tem oferecido, né? Mas não significa que eu odeio as pessoas, né? Inclusive, como cristãos, nós somos chamados a amar e respeitar as pessoas, né? Não necessariamente aceitar o estilo de vida delas, né? Então, o mundo não quer mais simplesmente desagradar a Deus, né? Querem impor valores errados como certo, quer de alguma forma mostrar, não vou nem dizer mostrar, mas meio que obrigar às vezes a gente até a aceitar, né? Que isso é certo. Porém, como cristãos, nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Na carta de Judas, né, no versículo 3, Judas, ele meio que começa a carta falando que ele ia escrever sobre a salvação, mas ele foi, de alguma forma, impelido pelo Espírito Santo a falar sobre a importância de guardar a fé, né, de lutar contra falsos ensinos. E é basicamente isso que a gente tem que fazer, né? Seguir essa orientação de Judas. E quando ele fala assim de lutar pela fé,
é justamente isso, se posicionando, né? Se posicionando, entendendo qual é o meu papel como cristão, no que eu acredito, né? Se eu realmente acredito na Bíblia, né? Muitas vezes ter que lidar com as consequências disso, porque uma vez que você se posiciona, pode haver retaliação, né? Então, até onde eu creio realmente no Evangelho, eu creio em Jesus a ponto de sofrer as consequências que isso vai me trazer? Então, são reflexões que a gente precisa ter antes de se posicionar. E o que mais que a gente pode fazer? Né? A gente pode ler mais a Bíblia, ser aluno assíduo da escola dominical, né? Inclusive, essa coisa de ser aluno, né, assíduo da escola dominical é algo importante que eu queria falar com vocês, porque a gente é ensinado, de modo geral, a frequentar a escola, né? Aprender português, matemática, ciências, química, física e todas essas outras disciplinas. E quando uma criança ela não quer ir para a escola, geralmente por preguiça ou independente do motivo, mas quando uma criança não quer ir para a escola, os pais geralmente, primeiro que não tem opção, né? É obrigado e pronto, porque os pais sabem que aquilo é o melhor para a criança. Né? Então, as crianças hoje elas não têm opção de não ir para a escola. E para não ficar muito chato, uma boa parte dos pais tenta convencer o filho, né? De filho, você precisa estudar, né? Dependendo da profissão, para você ter uma profissão, um bom emprego, ter um salário digno aí de manter a sua família, né? De prover para sua família, o estudo ele é importante, né? Antigamente a gente ouvia muito isso, você precisa estudar para ser alguém na vida, né? Então sempre houve um incentivo, é algo assim, que não precisa nem ficar falando. A gente já meio que nasce sabendo que precisa ir para a escola. Porém, a gente não nasce com esse mesmo espírito, com essa mesma cultura em relação à escola dominical. A escola dominical é sempre uma opção. Os pais são sempre assim, eu não quero obrigar meu filho, para ele não ficar com raiva da igreja. E não é sobre obrigar o seu filho e fazer ele ficar com raiva da igreja. É da mesma forma que você convence o seu filho da necessidade de ele estudar português, matemática e outras disciplinas que são importantes, eu não estou negando isso, mas nós temos com o mesmo afinco falar com os nossos filhos e convencê-los da importância da escola dominical, né? Porque é justamente na escola dominical que a gente aprende a não cair em falsos ensinos, né? A não se deixar levar pelo espírito da Babilônia. Então, é importantíssimo a gente investir com muito afinco, com muita boa vontade, com muita dedicação no estudo bíblico dos nossos filhos. Não só indo para a escola dominical, mas também conversando sobre os assuntos durante a semana, conversando sobre a pregação de domingo durante a semana, sobre o assunto da escola, ler a Bíblia com os seus filhos. Então, da mesma forma que a gente faz os nossos filhos fazerem lição de casa, estudar para provas na escola e tudo mais, a gente tem que fazer da mesma forma com as coisas de Deus, né? Com o estudo bíblico, com a leitura da palavra, né? E conversar sobre esses assuntos em casa, para que a família toda participe disso, né? Para que ele veja que isso é algo bom. Porque se a gente fica assim, que saco, domingo de manhã, escola dominical, nenhuma pessoa vai crescer gostando disso, né? Então a gente tem que mostrar o valor da escola dominical para os nossos filhos, tá? Mas voltando, então a gente precisa ir para a escola dominical, e esse assunto é muito relevante, né? Principalmente para a gente se posicionar, né? Não dar vazão a discurso de ódio, né? A gente aprendendo e conhecendo a palavra de Deus com mais afinco, a gente vai aprender a se posicionar com mansidão, né? Às vezes a gente vê muita briga aí nas redes sociais por conta dessas opiniões e tudo mais, mas a palavra de Deus diz em 1 Pedro, né, 3 e 15, 16 ali mais ou menos, que a gente deve estar prontos, né, para dar razão da nossa esperança a qualquer pessoa que nos perguntar e fazer isso com mansidão e respeito, né? Então a gente precisa aprender a falar, né, a se posicionar com mansidão e respeito. Eu não sou obrigada a concordar, né? E como cristã eu não devo concordar com muitas coisas que o mundo oferece, mas eu devo com certeza respeitar
respeitar o posicionamento de outras pessoas, respeitar o estilo de vida de outras pessoas, e caso elas perguntem, nos questionem, a gente tem que estar pronto para dar razão na nossa fé, pronto para explicar, né? Até porque a gente foi ensinado, na verdade, que religião não se discute, né? Eu sempre ouvi isso, política e religião não se discute. No caso da religião, eu acho que se discute sim. E quando eu digo se discute, não é no sentido de brigar, de arrumar encrenca, de discurso de ódio, porque, como eu falei, a Bíblia nos orienta a nos posicionar com mansidão e respeito. Mas o problema é que muitas pessoas não conhecem a própria fé, né? Não conhecem a própria fé com profundidade a ponto de argumentar. Então, assim, eu vejo eu recebo perguntas aqui nas caixinhas, no direct, falando, tem muito crente na igreja que não lê a Bíblia. E é verdade. Se a pessoa não lê a Bíblia, né, ela não conhece a Deus. O Deus que ela acha que serve, né, que ela acha que conhece, é um Deus que ela inventou da cabeça dela, é um Deus baseado no relacionamento de outras pessoas com ele e não no próprio relacionamento dela com Deus. Então nós precisamos sim conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque Deus se revelou a nós através da Bíblia. Então se a gente não lê a Bíblia, eu perco muito a mansidão e o respeito quando uma pessoa diz que é crente há muitos anos e nunca leu a Bíblia. Eu tô errada, né? Eu tenho me controlado muito, Deus tem me ajudado aí a exercer aí a minha mansidão e respeito. Mas é pra gente pensar, porque hoje as pessoas elas estão conformadas, sabe? Eu sou crente há 30 anos, mas eu nunca li a Bíblia inteira, e tá tudo bem. E não, é por isso que a gente tem caído, muitos crentes têm caído em falsos ensinos, porque não lê a Bíblia, não conhece a palavra. Então a gente precisa ter uma clareza da nossa fé, ter muito claro no que eu acredito, por que eu acredito em Deus, porque acreditar em Deus faz sentido, não é uma coisa de doido que simplesmente eu decido acreditar, né? Então a fé em Deus, o cristianismo é uma fé que faz sentido, mas a gente precisa conhecer a nossa fé, né? A gente precisa entender como a nossa fé se relaciona com todas as áreas da nossa vida, né? Porque às vezes a gente pergunta pra pessoa assim, o que é Jesus pra você? Jesus é tudo na minha vida. Tá, Jesus é tudo na minha vida, mas aí quando você vai ver, a pessoa não vive como se Jesus fosse tudo na vida dela. E eu falo isso não no sentido de que a pessoa vive na promiscuidade, vive na loucura e sei lá o que. Não, mas a pessoa não lê a Bíblia, ela não ora. Ela até fala assim, porque na minha vida secular eu tenho tal profissão. Na vida do cristão não existe vida secular, vida espiritual, vida secular. É tudo para a glória de Deus. Então, o que eu faço na minha casa é para a glória de Deus, o que eu faço no meu trabalho é para a glória de Deus, como eu trato a minha família é para a glória de Deus. E aí você percebe a loucura, porque não faz sentido nenhum você ter um Deus, ter Jesus, que é tudo na sua vida, só que ele não tem nada a ver com o seu trabalho, ele não tem nada a ver com a faculdade, não tem nada a ver com a ciência, porque a ciência é neutra. E isso não existe. Isso também são pautas desse mundo que jaz no maligno para enganar a cabeça do crente. Deus está em todo lugar e Deus faz sentido. E a fé cristã ela se relaciona com todas as áreas da nossa vida, né? Então, se eu não tenho fé, não tenho uma profundidade na minha fé, e tô conformada com essa situação, não tenho profundidade, e tá tudo bem pra mim, talvez a minha mente já esteja cauterizada aí nesse espírito da Babilônia, né? Sem contar que assim, gente, essa coisa da gente se posicionar, de conhecer a fé, de estudar um pouco mais a respeito da fé, isso tudo tira um pouco a gente da zona de conforto, né? E não tem prisão maior na nossa vida do que o conforto. O conforto é o que mais prende a gente, né? Então, servir a Deus e se posicionar como um servo de Deus pode trazer prejuízo, né? Pode trazer prejuízo à sua posição, ao seu status, né? E como eu disse, o conforto é a maior prisão que alguém pode ter. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e precisa sim buscar mais de Deus, buscar mais da palavra, entender mais, né, sobre isso.
E eu queria falar brevemente para vocês um pouco sobre as lições desse trimestre, que eu acho que estão assim, como eu brigo com alguns jovens lá na igreja, tá babado, confusão e gritaria. Mas eu acho que são temas importantes assim pra gente discutir. Na primeira lição ele vai fazer uma breve introdução, né, sobre esses assuntos e o que vai vir pelo trimestre. Mas nas lições 2 e 3, ele vai abordar assim, essa questão da visão da visão distorcida que o mundo tem sobre Deus e sobre o pecado, né? As pessoas hoje estão invertendo valores, né? Tem a questão do relativismo, o que é certo para você não necessariamente é certo para mim, e isso não é verdade. Como cristãos, nós cremos numa verdade absoluta, que é a Bíblia. E se você não crê que a Bíblia é a verdade absoluta, né, a gente precisa pensar, talvez você não seja tão cristão assim. Desculpa falar assim diretamente, mas como cristão, uma pessoa que é cristã, que é regenerada, transformada pelo Espírito Santo, crê na Bíblia e que crê que a Bíblia é a verdade absoluta, né? Então, as lições 2 e 3 vai falar sobre essa visão distorcida, né, que as pessoas têm sobre Deus e sobre o pecado. As lições 4 e 5, né, vai falar sobre a visão distorcida do mundo, sobre o homem e sobre a vida humana, né? Entre essas lições vai ter o assunto do aborto, né, como a igreja deve se posicionar, como cristão deve se posicionar em relação a isso. Nas lições 6, 7, 8, vai falar sobre a visão distorcida que o mundo tem sobre a sexualidade. Então vai abordar a questão das ideologias de gênero, do transgênero, da feminilidade, masculinidade bíblica, o que é feminilidade e masculinidade bíblica, né? Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né? Muitas mulheres, por conta das pautas feministas, quando fala a palavra submissão, as mulheres coçam os ouvidos, né? E isso é um assunto importante pra gente tratar também, então vai falar sobre isso. Nas lições de 9 até a 12, vai detalhar, né, como a igreja deve se posicionar para enfrentar esse mundo de visão distorcida. E a 13 vai finalizar com a lição que o título é Como é o mundo de Deus no mundo dos homens. Né? Então vai ser um trimestre aí de fortes emoções. Eu recomendo, se você é membro de uma Assembleia de Deus, vá para a escola dominical. Se você não é e está procurando uma igreja, esse trimestre na Assembleia de Deus, o tema será muito bom e vai ajudar muita gente a se posicionar. Né? Se vocês tiverem outras dúvidas aí a respeito desse tema, vocês podem mandar aqui nos comentários, podem mandar nos directs, nos stories. Mas no geral a gente precisa aprender a se posicionar e lutar contra isso, né? Para que a gente não caia nos falsos ensinos. E eu queria deixar aqui para vocês um versículo para a gente ir caminhando para o final, né? Aliás, antes do final, eu anotei aqui uma citação de uma moça na internet. É que a gente recebe tanta coisa na internet, vários vídeos. E olha só esse comentário que ela fez. Ela escreveu assim: nós somos a geração mais livre e empoderada e sem tabu e com a maior tecnologia dos últimos tempos. Mas a verdade é que nós também somos a maior geração sem compromisso com a família. É a geração amante do divórcio. Nós somos a geração que tem carro na porta, cardápios nas mãos, drogas e bebidas à vontade e sexo também. Mas a verdade de todos os tempos é que nós somos a maior geração, a geração mais depressiva, ansiosa e suicida dos últimos tempos. Né? Nós estamos sendo enganados, pois não existe felicidade onde não existem regras e princípios. As pessoas pregam aí muita liberdade, né? A gente é livre para ser o que a gente quiser, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, e nunca houve uma geração mais depressiva, ansiosa e suicida com tanta liberdade. Será que tem alguma coisa errada? A gente precisa pensar sobre isso, né? E o versículo que eu queria deixar para vocês está em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, né?
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então a gente já está nesses últimos tempos, né? A gente já está vivendo esse tempo onde muitos estão abandonando a fé para seguir doutrinas de demônio, né? Então a gente precisa se atentar, a gente precisa vigiar, devemos orar, mas também devemos vigiar. E o vigiar é nesse sentido, vigiar de não nos deixar cair em pecado, não nos deixar cair em tentação. Deus nos ajuda a não cair em tentação, mas a gente precisa vigiar. A gente não deve flertar com o pecado. Muitas vezes o pecado, as falsos mestres, as falsas doutrinas, elas não vêm com cara de falsa. Elas vêm com cara de coisa boa, de coisa legal, de coisa que vai te trazer benefícios, né? E é nisso que a gente precisa estar atento. É por isso que muita gente acaba abandonando a fé, né? Por não ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Certo, gente? Hoje a live foi rápida, foi só uma conversa rápida aí falando um pouco sobre o tema, sobre a importância da gente buscar a Deus, da gente aprender mais da palavra, da gente ser membro de uma igreja, participar das escolas bíblicas das igrejas, para que não caiamos aí nos falsos ensinos e falsas doutrinas, não sejamos como esses que abandonam a fé, certo? Então, boa noite para vocês e até a próxima live.